Alô, galerinha, então, você que vai fazer a prova do Enem não pode perder esse vídeo. O professor Wellington Malta, Estamos obrigado aí. Valeu. Vai dar um bizu de como você tirar nota 1000 no Enem. Isso aí. Então, O vai objetivo é esse. Todos os bizus, todas as dicas. E assista até o final, que no final a gente vai botar um bônus, uma redação ou duas que tiraram nota 1000 e ele vai comentar a respeito. Então, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho. Mas essa redação é top. Tamo junto aí. Um abraço. Valeu. Obrigado, Léo. Oi, candidato. Agora eu posso chamar de candidato, porque até então era só participante. Quem prestava o Enem era apenas um participante, para que o governo pudesse examinar a qualidade do ensino médio. Agora não, agora é candidato, já que a nota do Enem serve de ingresso, serve de vestibular para o indivíduo cursar as universidades. E a palavra vestibular significa isso. O senhor sabia? A senhora sabia? Vestibular significa a porta, o local de entrada para uma instituição pública. Então, o Enem hoje pode ser considerado também um vestibular. E sobre o Enem, não podemos ignorar a redação, já que o índice de nota 0 é altíssimo. Candidato, o primeiro problema é ler os textos bases, os textos motivadores e saber qual é, afinal de contas, o tema proposto pela banca, pelo INEP, pelo governo. Em concurso militar, por exemplo, vem assim, estanque, vem logo o nome, o tema da redação. No Enem, não. No Enem, você vai ter uma coletânea, 5 textos, verbais e não verbais, ou misto. Pode vir texto com letras, figuras, gravuras, ou os dois juntos, chamado de texto misto. Daí, você vai ter que saber inferir qual é o tema. Isso já gera muito problema, porque muitos candidatos não vão saber ou não souberam abordar o tema adequadamente. Mas eu acredito que você tenha se preparado, o seu professor ou você por conta própria treinou isso. O professor passa textos bases e a partir daí você infere qual é o tema. Show? Eu preparei aqui um roteiro, como se vocês estivessem elaborando perguntas para mim. Por exemplo, professor, o que escrever? Gente, o conteúdo da redação do Enem é muito rico. Se você teve a oportunidade de examinar as redações de nota 1000, você vai perceber, você constatou que o conteúdo é vasto. Tem que ter alusão histórica, alusão filosófica. Não adianta fazer aquilo superficial, porque se o objetivo é nota 1000, você vai ter que se aprofundar. Ó, aqui o como escrever é o seguinte, você vai fazer 4 parágrafos. O primeiro parágrafo com uma alusão histórica, aqui eu vou falar dos dois juntos, do que escrever e como escrever, porque no final das contas os dois vão aparecer ao mesmo tempo. O que escrever? Primeiro, a alusão histórica e filosófica. A alusão histórica, você pode falar sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos, a Revolução Francesa, as revoluções industriais, a Revolução Tecnológica. Qualquer que seja o tema, vai poder trabalhar com esses assuntos, já que eles são genéricos e, de fato, eles mudaram a humanidade. Show de bola? E como escrever? 4 parágrafos. No primeiro, você vai fazer alusão histórica e filosófica. Não adianta ser aquela genérica, hein? Aquela que você utiliza em todas as redações, porque os examinadores sabem disso. Eles foram bem capacitados, então eles vão saber se a sua alusão histórica é ou não genérica. Não adianta citar Paulo Freire falando de educação de uma forma genérica. O tema vai ser um problema social. Ainda que não seja, na sua interpretação, um problema, você deve interpretá-lo como problema e daí propor as soluções. Então vamos lá, introdução de 6 a 7 linhas. Redação do Enem, você vai ter que fazer 4 parágrafos, entre 6 e 7 linhas. Não adianta, vou fazer o mínimo exigido pela banca. Não vai tirar nota 1000, porque a história nos comprova isso. A banca oferece uma coletânea de redações de nota 1000 para que você possa se basear. Então vamos lá, na introdução, uma citação filosófica e histórica sobre o tema. Depois você vai se posicionar falando que esse tema carece de soluções. E, para que elas sejam alcançadas, seria necessária a participação do poder público e da iniciativa privada. Não adianta falar só do governo ou só da sociedade, porque os dois são responsáveis por tudo que acontece.
Show? Então você na introdução cita a alusão histórica, filosófica, constata o problema e atribui duas causas para o problema. Porque se você tiver ciência da causa, fica fácil você apontar quais são as possíveis soluções. A pessoa inteligente é aquela que constata o problema, vai diagnosticar qual é a causa e o principal, quais são as possíveis soluções para esse problema. Pessoas inteligentes resolvem problemas. O INEP quer que você faça isso, resolva o problema. Vai lá, citei quais são as duas possíveis causas para esse problema. E no primeiro parágrafo do desenvolvimento eu vou falar sobre essa primeira causa, falando sobre as suas origens e suas consequências. No segundo parágrafo do desenvolvimento, terceiro da minha redação, eu vou falar também sobre a segunda causa que eu apontei e as consequências. Sempre tendo respaldo, embasamento histórico e filosófico. Sabe por quê? Estudamos história para que podemos interpretar o presente e prever o futuro. Não podemos examinar nada do presente sem contextualizar historicamente. A educação brasileira, se você for analisar a história da educação brasileira, você vai ver que ela ainda, ou ela já está muito boa, porque a história não é muito legal da educação brasileira. O Brasil ficou muitos anos sem a organização institucional, sem escolas oficiais. Então pode ser segurança pública, saúde, saneamento. Olha só, se for saneamento básico, olha só sobre o que você pode falar. Se for sobre desmatamento, e o tema do Enem vai ser uma questão social, um problema social. E cabe a você propor as soluções. Então, viu? O que escrever, fazendo alusões históricas, filosóficas. A intervenção, você sabe, é só no quarto parágrafo, vou falar nisso quando eu me referir às competências. Você vai escrever 4 parágrafos de 6 a 7 linhas com alusões históricas e filosóficas. Vamos lá, o terceiro tópico. Pode rasurar? Pode. O INEP autoriza que você, ao constatar que tenha produzido uma palavra erroneamente, faça um traço em cima e escreva a palavra adequadamente ao lado. Porém, examinando as redações de nota 1000, eu não percebi rasura. Percebi até erros. Existem redações de nota 1000 com erros gramaticais. Eu trouxe aqui para os alunos do Progressão, nós analisamos e vimos que redações de nota 1000 com erros gramaticais. Porque funciona assim, se você errar apenas uma vez a palavra, o corretor não vai descontar, ele não vai debitar ponto algum. Só se você for reincidente, se você errar 2 vezes a mesma palavra, ele vai debitar. Então, objetivando tirar nota 1000, grau máximo na redação, eu aconselho, determino, não rasure. Escreva sem rasuras, escreva obedecendo às margens. A apresentação é fundamental. Eu quero que você faça de 6 a 7 linhas em 4 parágrafos, obedecendo todas as margens. Professor, e se na última linha do parágrafo, por exemplo, eu não passei da metade, há algum problema? Não, não há. Não fique com essa questão de, entre aspas, encher linguiça, não fique com esse objetivo. Aproveite a oportunidade. Então, não tenho mais nada para falar nesse parágrafo, eu acho que tudo que eu falei foi pertinente, ponto, parágrafo. E segue para o próximo, sem pular linha. Show de bola? Então, rasura. Apesar de o INEP autorizar, eu não quero que você rasure. Show de bola? Escreva bonitinho, sem erro. Você já tem o ensino médio, consegue escrever sem erro. Depois você vai mandar mensagem aqui no canal, falar, professor, tirei nota 1000 na redação. Show de bola? Vem aqui gravar um vídeo conosco aqui. Vamos lá. Letra cursiva ou letra de forma? As duas são aceitas. Existem concursos que só a letra de forma é aceita. Porém, no Enem você pode fazer a letra de forma ou a letra cursiva. Se você fizer a letra de forma, é importante que você saiba delimitar maiúscula de minúscula. Show de bola? Vou fazer o H. Põe H maiúsculo, tem que ser maior. Vai ter o mesmo formato, o H maiúsculo do minúsculo. O A maiúsculo do minúsculo, sendo que o maiúsculo é maior. E além disso, muito importante, não pode misturar, né? Faço com letra de forma, faço com letra cursiva. Não pode misturar. Eu percebo muitas vezes que candidatos que utilizam letra cursiva, eles separam as letras sem justificativa. Esse é o emprego do hífen. Separa, não separa a sílaba, separa as letras dentro de uma sílaba. Isso é inadmissível e espero que você não faça isso, nunca tenha feito e não faça isso. Muito bem? Sobre o título, eu não joguei aqui. O título
é facultativo o emprego do título. Eu observo redações nota 1000 com título e sem título. Algumas têm título, outras não. Então fica a seu critério. Se você estiver confiante, se você sabe que você vai pregar um título forte, utilize. Agora, tá rateando, não empregue o título. Já começa com a citação filosófica lá na primeira linha, na linha 1, na sua introdução. Título, frases nominais, curta, centralizada. Frase nominal significa sem verbo e sem ponto. Compreendeu? Eu posso jogar as duas com letra maiúscula, ó, em busca de soluções. A primeira com letra maiúscula, busca de soluções. O de, a preposição com letra minúscula. Em busca de soluções, eu posso jogar com letra maiúscula. Esse título é um título genérico. Cuida. Você pode até utilizar em busca de soluções, porque já que você tem que empregar uma intervenção lá na conclusão, a sua redação visa a busca de soluções. Viu? Fica uma dica aí, na hora tá ruim, joga esse aí. Vamos lá. Primeiro devo fazer a redação? Eu acredito que sim. A prova é cansativa, muita leitura, muitas questões são interpretativas, sabia, no Enem? Às vezes você nem estudou aquele conteúdo, mas no enunciado, você lê o enunciado, depois vai para o comando, porque uma questão tem duas partes, tá, gente? Tem o enunciado e tem o comando. Você lê o enunciado, tem um comando, depois o que você vai ter que fazer? Voltar ao enunciado, que você vai encontrar muitas vezes a resposta lá. Se você participou de muito simulado, você sabe gerenciar o tempo. 1 hora e meia, eu acredito que seja o suficiente para você fazer a redação. Então, quem tem dificuldade, quem está rateando, faça logo a redação. Porque a redação é difícil. Prova de redação, gente, não tem chute. Como é que você vai chutar uma prova de redação? Quem nunca fez uma redação, quem não se preparou com rigor, como é que vai fazer uma redação lá na hora? Uma prova extremamente cansativa. Então, eu sugiro que você faça primeiro a redação. Até mesmo porque isso vai fazer com que você ganhe autoestima. Eu acredito que você vai fazer uma excelente redação, sem rasura, obedecendo a todas as margens, 28 linhas, e vai ganhar autoestima para as questões objetivas. Vai falar, agora eu estou confiante, depois que eu arrebentei na redação, eu estou confiante para as próximas questões. Show de bola? Os elementos de coesão? Sim. Elemento de coesão é fundamental. Por exemplo, com isso, dessa forma, sendo assim, posto isso, esse fato, tal argumento, com o que foi assegurado, isso tudo você utiliza dentro dos parágrafos. Para iniciar os parágrafos, por exemplo, você poderia utilizar urge esclarecer, vale mencionar, deve-se ou devem-se citar, depende do que vier depois, ó, deve-se citar o fato ou devem-se citar os fatos. Lembra-se das aulas de concordância verbal, viu? Então, os elementos de coesão, pelo menos você vai ter que utilizar 2 em cada parágrafo, dentro do parágrafos, e 1 para iniciar os parágrafos. Na conclusão, eu percebo, analisando as redações de nota 1000, candidatos botando portanto, vírgula, e começa a conclusão. De uma forma bem simples. Não precisa rebuscar muito. Eu sou a favor para a conclusão, por exemplo, de elementos como feita tais análises, vírgula, pode-se afirmar, com o que foi discutido, vírgula, fica evidente, após tais ponderações, vírgula, é seguro afirmar, viu? Aqui foram só algumas dicas de como você pode começar a conclusão. Porque o esqueleto, você já está na sua cabeça, você já tem o esqueleto. Vai depender do conteúdo que a banca cobrar lá na hora. Viu? Então, depois eu vou dar uma pincelada sobre isso tudo aqui. Candidato, as competências são divididas assim, ó 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Então, você vai ficar dentro disso aí. Vamos lá, ó. Ou o maluco lá tirou 0 naquela referida competência, ou 40, ou 80, ou 120, ou 160, ou o que nós vamos tirar, 200. Nossa meta é 200 em cada competência, viu? Então, são divididos assim, em 5 competências, cada uma com grau até 200. E candidato que recebe grau máximo na redação é aquele que obedece às competências. Por exemplo, você tem que dominar a norma culta da língua portuguesa, a norma escrita.
Se utilizar gírias, palavras de calão, você tem que utilizar aspas, viu? Pode até utilizar. Se você empregar aspas, demonstrando que aquilo ali não está contemplado pelo registro culto da língua portuguesa. Não pode haver erro gramatical. Nota 1000. Cuidado com a vírgula. Geralmente o candidato erra pelo excesso de vírgula, não é nem pela omissão. E eu não sou professor que diz assim, ó, na dúvida não empregue. Eu sou o professor que digo assim, ó, na dúvida, estude um pouco mais. Agora, lá no dia do seu exame, já não vai poder fazer isso. Na dúvida, lá, não empregue. Porque os erros acontecem mais pela ocorrência indevida do que pela falta. Outro erro gramatical muito cometido é acentuação gráfica. Candidato, só escreva aquilo que você domine. Você, lá no dia do exame, não pode escrever algo que você nunca tenha registrado. Eu nunca escrevi exponencial. Aí eu vou escrever lá no dia? Não. Por isso que a preparação é fundamental. Eu não posso inventar. Eu não posso escrever aquilo que eu não domine, que eu nunca tenha usado. Viu? Uma competência, então, é essa. Sobre o domínio da norma culta. A última competência vai ser sobre a sua intervenção. A intervenção, eu falei, você vai citar sobre a participação, a atuação. Atores como o poder público em esfera federal, estadual e municipal, fala sobre isso. E a sociedade civil, a população, as pessoas. Cuidado com a palavra cidadão. Cidadão é uma palavra muito restrita. Muitos candidatos ou escreventes saem utilizando cidadão, cidadão, cidadão. Cidadão é muito restrito. Cidadão pleno é aquele sujeito que já atingiu 36 anos de idade, porque ele pode se candidatar a qualquer cargo. Então, cidadão é aquele que tenha pelo menos de 16 a 36 anos de idade. Porque com 36 anos de idade pode se candidatar a qualquer cargo. Então, o sujeito que tem 15 anos de idade ainda não é um cidadão, porque ele não pode votar, nem pode ser votado. Quem tem de 16 até 36 anos, no caso 35, alguns dias até completar 36, é um cidadão relativo. Então, cuidado. Bota indivíduo, pessoa, cada ser, cada particularidade, viu? Sobre essa competência da intervenção, eu vou falar para você. Sempre respeitando os direitos humanos, é óbvio. Você não pode querer resolver um problema desrespeitando as minorias. Cuidado com isso. O tema era sobre a importância do trabalho em equipe. É lógico que você vai escrever que o trabalho em equipe é importante, com as suas particularidades. Você, na antítese, vai fazer o quê? Vai falar, contrariando, questionando o seu próprio posicionamento, a sua tese. Isso porque o cara leu sua redação, vai questionar, porque tudo pode ser questionado, mas você já vai se antecipar e demonstrar a ele que esse pensamento negativo dele já foi contraposto. Aí você cria antítese e depois vem lá e pum! O trabalho em equipe gera algumas complicações sim, porém, os aspectos positivos sobrepõem-se àqueles, viu? Aqueles negativos. Joga só aqueles que já vai dar para fazer a coesão. Show de bola? Então, eu com essas 7 supostas perguntas, busquei fazer com que você tivesse um parâmetro. Vou buscar sintetizar aqui. Primeiro eu vou ler as propostas, os textos base. Daí eu vou tirar o tema. Cuidado, isso gera problema. Houve ano em que mais de 3 milhões de redações foram zeradas. Muitas redações foram zeradas porque os candidatos não souberam abordar o tema. Abordei o tema, o que escrever? Frases filosóficas, contextualização histórica. Eu acredito que a contextualização histórica é até mais importante do que as citações filosóficas, porque o tema, independentemente de qualquer que seja, vai ter um fundamento histórico. Tem algo histórico que ocorreu para que esse tema pudesse acontecer, tá? Os elementos de coesão eu falei algum para vocês, né? Vamos lá, mais alguns aqui, ó. Dentro do parágrafo, com isso, dessa forma, dito isso, com o que foi posto, com o que foi dito, feita tal afirmação, após o assunto ser assegurado,
O contexto permite, esse é bonito, hein? O contexto permite assegurar, aí continua. Viram? Os elementos de coesão. Aqui sobre o conteúdo, o que eu sugiro a você? Já vai pesquisando, já pesquisou, né? Alguns assuntos filosóficos, alguns assuntos históricos. Dessa forma, eu acredito que você vai sim atingir uma redação nota 1000. Agora, eu tenho aqui 2 redações com o grau máximo de avaliação, com a nota 1000, para que eu possa expor a vocês. Valeu? Fique com a gente aí. Então, candidato, conforme prometido, o professor trouxe aqui para vocês uma redaçãozinha, nota 1000, para que você possa utilizar como parâmetro. Insisto, redação nota 1000 no Enem é aquela que segue um parâmetro. Lá na hora, não tente inventar. Até mesmo porque o INEP, que organiza o Enem, oferece aos candidatos as redações que obtiveram nota 1000, para que você possa se guiar. Então, ó, nessa que você está analisando comigo, o candidato, na verdade a candidata aqui, ó, a Sara, o que ela fez? Utilizou o título, tá vendo? Centralizado, ela empregou o título. Você observa aqui 4 parágrafos, viu? Conforme você vai fazer, já começa logo com uma contextualização histórica, com a sessão de Juscelino Kubitschek ao poder. Ah lá, já começa, para falar sobre os veículos. Essa aqui foi sobre a lei seca. Muitos tiveram dificuldade em abordar esse tema, porque a lei seca já é uma intervenção, né? Então, como fazer uma intervenção sobre uma intervenção? Mas ela fez, e fez muito bem, fez com sucesso. Tá vendo? Lei seca com letra maiúscula, as iniciais maiúsculas, viu a contextualização histórica, e vem, ó, aí vem falando, ponto, nesse cenário pode pegar esses elementos de coesão, porque esse aqui, onde ela começou, como ela começou a conclusão, a redação de 2018, que nós vamos analisar, tem o mesmo elemento de coesão. Olha o outro, ademais, são elementos de coesão que já existem no mundo linguístico. Então, se você pode pregar, que vai dar certo. Aí vem a introdução. Em função da implementação da lei seca, segundo pesquisa da UFRJ, olha só, o embasamento que o candidato faz. Não adianta você escrever de acordo com o seu ponto de vista, não. Para receber nota 1000 no Enem, você tem que fundamentar, utilizar argumentos de poder. Alguém que tenha poder falou e você vai empregar aqui. Por exemplo, uma universidade sabe fazer uma pesquisa. Uma pesquisa realizada por uma universidade tem um poder no mundo acadêmico. Aí vem a conclusão. Fica claro que a lei seca ajuda tanto regulamentação do trânsito quanto na formação moral do cidadão brasileiro. Sempre fala isso, sobre a formação moral. Porque os problemas existem devido a desvios de princípios morais. A rigor, não haveria nem necessidade de termos de leis tão severas, se cada um tivesse os seus princípios morais de acordo com o convívio em sociedade. Viram? Então leia essas redaçõezinhas nota 1000. Olha só, no segundo parágrafo, como é que ela fez uma citação filosófica. A intervenção estatal é necessária como forma de proteger os cidadãos de maneira eficaz. Viu? Ela poderia afirmar isso aqui sem citar o mentor intelectual, mas não tem o mesmo piso. Perceberam? Eu converso sempre com o professor Caleb, meu colega lá no Progressão de Alcântara, sobre a importância da filosofia na prova de redação do Enem. E ele assegura isso. A aula de filosofia é extremamente importante para a redação do Enem, porque redações nota 1000 têm essa fundamentação filosófica, bem como histórica. Viram sobre o conteúdo? Ela já começou com uma localização histórica. Juscelino Kubitschek vai possibilitar a indústria automobilística no Brasil. Show de bola? Então fica aqui, você vai analisando. Ó, na conclusão, ela fala sobre as ONGs, sobre orientação pedagógica. Isso tudo é fundamental. A pedagogia no sentido de ensinar. A lei seca com o objetivo de prever e ensinar, para que os indivíduos não conduzam seus veículos sob influência etílica.
Bonito, hein? Essa influência etílica, viu? Ah, você pode falar que nos postos de gasolina saiu o nome álcool e entrou etanol, para que não haja essa combinação de álcool e direção. Então vimos 4 parágrafos com citações filosóficas e históricas. Isso aqui foi só uma pincelada, só uma demonstração da importância da leitura. Nessa reta final, tente ler o máximo possível de redações nota 1000. Acessa lá o site do INEP, que eles disponibilizam as redações nota 1000. Lendo redações nota 1000, você vai fazer a sua redação nota 1000. Vamos à próxima. Agora vamos analisar a de 2018 sobre a deficiência auditiva. Olha só o elemento de coesão para a conclusão, o mesmo da redação sobre a lei seca. Olha só, na antiga Esparta, botou Esparta logo com letra maiúscula, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Perceberam, cara? O grau, o valor desse conteúdo. Não adianta partir de hoje, falar da redação do Enem abordando hoje. Tem que falar da história. Eu sou apaixonado, né, pelos estudos de história. Meus alunos sabem, história e geografia eu me amarro muito. E eu acredito muito que a análise da história serve para que possamos interpretar o presente. Joga isso na sua redação. É impossível interpretar o presente ou prever o futuro sem a análise histórica do fato. Qualquer que seja o fato que aconteça hoje, é importante que a história seja analisada para que se possa interpretar esse fato no presente. Mesma coisa, a introdução, via de regra, é mais enxuta do que o desenvolvimento e a conclusão, tá vendo? Essa introduçãozinha aqui ficou mais enxuta, porque na introdução você vai só citar. Você não vai mergulhar, não vai se aprofundar, porque isso cabe ao desenvolvimento. Aí, inicialmente, lá no primeiro parágrafo aqui da introdução, um entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e, posteriormente, olha só, exercer uma profissão. De fato, olha o elemento de coesão. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito de banalidade do mal, trazido pela socióloga. Olha só, como é que tem que fazer isso? Olha a aula de sociologia. Sociologia, filosofia e história, a base. Até mesmo porque, nas competências, o Enem não fala só de história, sociologia e filosofia, não. Fala de qualquer área do conhecimento. Então, num eventual tema em que você possa utilizar os seus conhecimentos de química, matemática, língua portuguesa, você pode se valer disso, tá? Eu falei aqui sobre história, geografia e filosofia. Porém, a competência que vai avaliar a sua capacidade de relacionar os assuntos permite que você fale sobre outras áreas de conhecimento. Você pode falar sobre direito, medicina, viu? Não é só história, geografia, filosofia, sociologia. Você pode falar sobre as outras áreas. Fotografia, sobre as 7 belas artes, a literatura. A literatura é fundamental também você utilizar na sua redação. Por exemplo, um tema sobre a leitura, a importância dos estudos, a leitura por fruição, aquela leitura que não visa apenas a aquisição de conteúdo. O importante é que você saiba diversificar o conteúdo. No mínimo, você tem que falar de história, filosofia. Aqui ficou legal a menção sobre uma socióloga. Olha só, no segundo parágrafo do desenvolvimento, percebem-se muitas menções filosóficas. A frase do filósofo alemão, tá vendo? Esse é o embasamento filosófico. Sabe por quê? A rigor, o nosso ponto de vista não tem nenhum valor. O que importa é o nosso posicionamento acerca do tema e vamos fundamentar o nosso posicionamento com embasamento filosófico e histórico, de pessoas que realmente estudaram, foram estudiosos e vão dar respaldo ao nosso embasamento teórico. Então, candidato, ficam aí algumas dicas do professor Wellington, tentando fazer com que você tire a nota 1000 do Enem. A dica é, leia as redações prontas, utilize elemento de coesão, não tente inventar, porque redações nota 1000 do Enem são aquelas que seguem uma padronização.
Espero que você tenha gostado e espero sua resposta, hein, quando sair a nota. Tá bom? Fique com Deus, bons estudos. Obrigado aí por nos acompanhar.